Olá, começa agora o programa Legítima Defesa. O convidado de hoje é o fiscal aposentado de tributos estaduais, João Pedro Casarotto. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Primeira pergunta que eu lhe faço, o senhor está aqui em legítima defesa do quê? Em defesa do restabelecimento da moralidade dos contratos assinados há 17 anos com o governo federal. O senhor defende uma fórmula diferente da que foi aplicada naquela época. Que fórmula é essa, Casarotto? A fórmula é o seguinte: na época nós estávamos bastante comprometidos, as nossas finanças estaduais estavam muito debilitadas. E elas foram debilitadas não por uma má gerência dos governadores, mas elas estavam debilitadas principalmente pelas medidas econômicas adotadas pelo governo central. O Plano Real, a Lei Candir, diversas ações, diversas medidas econômicas na época debilitaram todos os estados da federação. Esses estados ficaram, portanto, muito endividados em função disso, porque a receita diminuiu, a política de juros aumentou astronomicamente. Isso fez com que todos os estados ficassem enfraquecidos suas finanças. O governo federal veio dizendo, bem, nós vamos recuperar as finanças dos estados, porque se nós não recuperarmos, o Plano Real corre o risco de naufragar, porque não havia como manter a situação dos estados daquela maneira e manter também o Plano Real. Aí, nesse momento, eles nos oferecem um contrato corrigido por um índice de inflação que normalmente ela está sempre acima da própria inflação, e mais uma taxa de juros de 6% ao ano. Ou seja, o governo federal aportou recursos para os estados. Aportou recursos, e os estados estavam endividados em função das medidas econômicas que ele tinha praticado. Portanto, precisava fazer esse aporte, mas não precisava bancar o banqueiro com esse aporte, não precisava ganhar dinheiro com isso. Na verdade, o que ele devia ter feito, bem, vocês estão enfrentando essas dificuldades em função das medidas econômicas, eu vou aportar e vocês vão me devolver esse dinheiro. Ok, vamos devolver corrigido monetariamente. Então, nós pegaríamos o dinheiro e iríamos devolvê-lo com a correção monetária. Estou devolvendo exatamente o mesmo dinheiro que eu recebi. E qual foi o principal erro do governo do estado para que se chegasse a essa situação? Na verdade, não houve erro. Esses contratos foram impostos aos governos estaduais. Os governos estaduais não tinham como não assinar, porque as finanças dos estados estavam tão debilitadas que eles precisavam dar uma solução para isso. O governo federal se aproveitou dessa situação para nos cobrar juros escorchantes. O governo passou a extorquir os estados com essa taxa de juros que estão cobrando. Então veja, se nesse período de 99 a 2014 nós tivemos essa correção monetária acrescido de uns 6% de juros, esses valores variaram, esse índice variou de 99 a 2014 876%. Se fosse poupança? Se fosse poupança, teria variado 252%. Ou seja, tem mais de 600 pontos percentuais que separam o que o Estado está pagando de dívida do que esse dinheiro tivesse rendido se tivesse sido aplicado numa caderneta. Exatamente. E aí temos que comparar esses 876 com a inflação brasileira. A inflação brasileira nesse período foi de 178%. Quer dizer, enquanto que a inflação nesse período variou 178%, que é o que a gente chama de IPCA, que é a inflação oficial brasileira, é um índice medido pelo IBGE. Se nós tivéssemos pago este empréstimo somente com a correção monetária, que seria o justo, porque, na verdade, nós estávamos endividados em função das medidas que o governo federal implementou. E nós teríamos já com essa dívida quitada e hoje nós estaríamos, inclusive, com crédito para receber. Então, veja, isso dizer que não é um mero discurso dizer que as dificuldades econômicas eram decorrentes das medidas econômicas. Não é mero discurso. O próprio governo federal, nos seus balanços que ele encaminha ao Congresso Nacional, na prestação de contas que a Presidência da República faz ao Congresso Nacional todo ano, e desde 2008 eles têm lá um trecho no balanço, um documento de milhares de páginas, mas tem um parágrafo lá importante. E lá nesse parágrafo eles dizem isso: as medidas econômicas implementadas no final da década de 90 debilitou as finanças dos estados.
Então o próprio governo federal admite na época que as dificuldades que os estados enfrentavam eram decorrentes dessa medida econômica. O senhor defende, por exemplo, que esse contrato seja refeito, recalculado, renegociado. Se isso não acontecer, o que pode acontecer com o Rio Grande do Sul? Nós estamos quebrados, né? O Rio Grande do Sul está, não só o Rio Grande do Sul, mas os estados em geral estão quebrados. Há um processo de... E essa quebradeira dos estados, não é porque os nossos governadores são pródigos, ladrões, corruptos. Ninguém aqui está passando atestado de idoneidade para ninguém, não estou defendendo ninguém. Mas estou falando de todos os governadores. As dificuldades que eles estavam enfrentando eram justamente dessas medidas econômicas. O governo federal nos levou para isso. Com qual é o objetivo? Eu quase perdi o raciocínio agora. Com qual objetivo? O objetivo é de praticar uma centralização administrativa, política e financeira no governo central. Há um processo via dívida e via arrecadação tributária, via outros movimentos que o governo federal tem feito, desde a Constituição de 88, onde houve uma repactuação do Pacto Federativo, onde que os estados voltaram a deter um pouco de poder. Desde aquela época para cá, nós estamos enfraquecendo, o governo central está enfraquecendo deliberadamente os estados para centralizar em Brasília todas as decisões, seja na área política, seja na área administrativa, seja na área financeira. Isso é o que está acontecendo no Brasil. Nós estamos enfraquecendo todos os estados e há um processo de centralização absurdo. Hoje, um prefeito que precisa de qualquer coisa, ele tem que ir a Brasília pedir dinheiro para fazer. Ele precisa fazer um pontilhão, não custa nada, custa pouca coisa. Mas o prefeito tem que se deslocar para Porto Alegre, pegar um avião, ir para Brasília, tem que ir para o hotel, tem que jantar, tem que almoçar, tem que se reunir com outras lideranças dos outros municípios, dos outros estados, tem que ir ao Congresso. Aportar o recurso. Agora, o próprio governo central, Casaroto, ele reconhece que o índice não deveria ser esse, mas aceita de alguma forma renegociar a dívida não lá de 2009, mas sim a partir de 2013. Tá? É possível recalcular essa dívida com essas diferenças do que a gente pensa, do que o governo central pensa? Não, isso é uma decisão política, né? Isso é uma decisão política, um processo político que quem decide isso é o Congresso Nacional, não é o governador, o secretário da Fazenda. A decisão passa literalmente pelo Congresso Nacional. O Congresso Nacional, a gente tem hábito até de minorar um pouco o papel dele, mas o Congresso Nacional é extremamente importante, porque nada o Executivo pode fazer que não seja aprovado pelo Congresso Nacional. A lei orçamentária. Então, havendo interesse do Congresso Nacional, esse recálculo pode ser feito? Com certeza. Aqui tem um movimento político e para isso é que a gente está convocando, e agora o Grupo Sinos recoloca na pauta estadual esse debate, importante, isso voltou com força, depois de o Grupo Sinos abraçar esta causa, recoloca esse tema, e aí a sociedade precisa se apoderar desse processo, ela precisa se apropriar dessas informações, a fim de começar a cobrar dos nossos governantes, dos nossos representantes, uma solução para esse problema. Na próxima segunda-feira tem uma reunião na Ordem dos Advogados do Brasil para alinhavar uma ação judicial que a própria OAB ingressou em relação ao tema. A gente está, esse grupo que está se organizando agora, a partir da liderança do Grupo Sinos, a gente vai fazer uma reunião com o presidente da Ordem para fazer alguns ajustes naquela ação que está no Supremo. A própria Ordem, o próprio presidente já admitiu a possibilidade de se fazer alguns ajustes, porque em função das últimas legislações, aquela ação ficou um pouco descalibrada. Nós estamos lá fazendo essa reunião para tentar recalibrar aquela ação. Casaroto, nosso tempo está se esgotando. Suas considerações finais? É um apelo patético até fácil, para a sociedade civil organizada. Nós precisamos nos mobilizar. Não vamos simplesmente dizer está ruim e o governador que resolva, o secretário da Fazenda resolva. Não, nós temos que pegar, porque eles hoje, o nosso governador hoje, ou qualquer outro que passou, ou de qualquer estado que passou, são meros gerentes de província. Depende tudo de Brasília.
E não adianta nós chegar lá e bater na porta do palácio e derrubar a porta do palácio, que o governador não tem poder mais nenhum. Então, portanto, nós, enquanto que somos os cidadãos que estão morando aqui, precisamos nos mobilizar e fazer com que os nossos representantes, que podem fazer alguma coisa, tanto na Câmara quanto no Senado, esses nossos representantes legitimamente eleitos, tomem atitudes para que mude essa situação. Ok, então muito obrigado. Eu que agradeço. Chegamos ao fim do Legítima Defesa. Semana que vem estaremos de volta com mais um convidado. Até lá.